Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a China. A China, que é um país muito importante para o mundo, vem se tornando uma das maiores economias mundiais e é uma cultura milenar. A China tem mais de 5.000 anos de história e ela tem alguns símbolos, como o dragão, a grande muralha da China, que começou a ser construída há mais de 2.500 anos atrás. A China é esse país continental, estão vendo aqui, ó? Ela ocupa uma boa porcentagem do continente asiático. Aqui dá para ver mais especificamente os países em que a China faz fronteira. Começa pela Coreia do Norte, aí Rússia, Mongólia, Cazaquistão, os países da Ásia Central, do Sul e Sudeste Asiático são os que fazem divisa com esse país continental. Então a China hoje ela é o terceiro maior país do mundo. Ela tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Ela só perde em tamanho para a Rússia, que é esse país gigante aqui, com 17 milhões de quilômetros quadrados, e o Canadá, que é um pouquinho maior do que a China. A China ela tem muitas diferenças culturais dentro do seu território. Então, na China coexistem cerca de 60 etnias diferentes. Então, são pequenas províncias em que às vezes muda até mesmo a língua. A língua falada de uma província para outra ela acaba sendo diferente. No entanto, 90% da população pertence à etnia Han. Então olha aqui, ó, nesse mapinha a gente vê várias províncias com etnia, com ancestralidade diferente, que hoje é englobado tudo como se fosse uma China só. Por exemplo, esse país aqui, que no passado já foi um país na região do Tibete, é uma região que hoje pertence à China, é uma província autônoma do território chinês. Essa outra região aqui, de maioria muçulmana, Xinjiang, é outra província que tem uma certa autonomia dentro do território chinês. Essa região aqui da Mongólia, Guangxi, são regiões em que os aspectos culturais se diferenciam um pouco da China tradicional, aquela China que fala mandarim, aquela China de maioria budista, que tem as religiões tradicionais lá de dentro da China. Então tem essas regiões autônomas, essas regiões um pouco mais diferentes, elas têm uma certa autonomia. Então a China ela tem uma cultura milenar. Há mais de 5.000 anos atrás os chineses já estavam lá praticando sua agricultura, desenvolvendo suas filosofias, sua medicina, suas religiões. Então, e essas coisas permanecem até hoje. Até hoje a China ela busca manter o que ela tem de tradicional, busca manter a sua história, juntamente com uma ampliação da modernidade. Então, você vai lá na China, você vai encontrar templos que remontam 2, 3 mil anos, e você vai encontrar também uma cidade super moderna, centros super modernos, centros de alta tecnologia. Existem esses dois lados coexistindo dentro desse país milenar. Ao longo da história, a China sempre despertou interesse aos povos estrangeiros, principalmente no século XIX, esse interesse se intensificou. Claro que a China começou a ser explorada lá pelos portugueses, pelos espanhóis, holandeses, os primeiros a formar pontos de comércio aqui no litoral chinês, mas depois as grandes potências lá do século XIX, nos anos de 1800, queriam dividir o mercado chinês, porque a China, ao longo de sua história, sempre teve uma população gigante. E uma população gigante quer dizer uma população grande de pessoas para consumir, um grande mercado consumidor. Então aqui vocês estão vendo a charge dos principais líderes lá do século XIX, querendo dividir a China, cada um querendo seu pedacinho para a China. Rainha da Inglaterra, representante da Alemanha, Catarina Grande, imperador japonês, todo mundo queria um pedaço da China para poder explorar. Justamente porque a China ela produzia produtos de alto valor, produtos cobiçados na Europa, como por exemplo a seda, a porcelana, e eles também poderiam vender suas quinquilharias para os chineses. Então a ideia era dividir a China, fazer com que a China se transformasse em um grande mercado consumidor. A Inglaterra, principalmente, foi o país que mais interferiu no espaço chinês durante o século XIX. Então, a Inglaterra ela promoveu algumas guerras contra a China justamente nesse século, porque a Inglaterra queria transformar a China numa boca de fumo. Queria vender as suas drogas. Na época, a Inglaterra vendia uma droga que era
considerada um produto de comercialização, que era o ópio. Quem não sabe, o ópio ele faz um efeito alucinógeno nas pessoas. Ele é produzido através da flor da papoula, né? Se extrai um óleozinho, e esse óleo, né, quando inalado, ele deixa a pessoa alucinada. E aí a Inglaterra queria vender essa droga para a China. Então, eles promoveram 2 guerras por conta disso, para abrir o mercado chinês, fazer com que os chineses se drogassem, que eles se tornassem viciados e comprassem essas drogas da Inglaterra. Por que eles queriam isso? Porque o comércio entre Inglaterra e a China não era tão legal. A China vendia bastante para a Inglaterra, mas não comprava tanto. O caminho que a Inglaterra achou para equilibrar a balança comercial é vender droga para os chineses, deixar os chineses viciados no ópio. O resultado foi que o povo chinês decaiu muito. Você imagina pessoas que, por qualquer mágoa, por qualquer desavença que ela tivesse, qualquer frustração, fosse para a droga, fosse comprar a droga dos ingleses. O resultado é de uma população indolente, uma população que não consegue trabalhar, uma população que não estuda, uma população que não se esforça. Por isso a China mergulhou em uma grande crise, e a China demorou quase 200 anos para se livrar desses problemas, iniciados lá pelos ingleses, iniciados pelos colonizadores que invadiram vários pontos do litoral da China para comercializar coisas que não eram tão interessantes para os chineses. Então, o fim do Império. As invasões estrangeiras provocaram a intensificação de rebeliões camponesas, né? As pessoas viam que os estrangeiros dentro do país causavam muitos danos. Eram pessoas que estavam acima da lei, eram pessoas que estavam lá para vender drogas, eram pessoas que estavam lá para desvirtuar o povo chinês. Então, foram responsáveis pelo surgimento de movimentos nacionalistas. Dentro da China, as pessoas começaram a falar, não, a China tem que ser para os chineses, né? A China não pode ser para esses estrangeiros que só vêm fazer o mal aqui para o nosso país. E o imperador, ele era, de certa forma, corrupto, né, em relação a esses estrangeiros. Os estrangeiros forneciam dinheiro para ele e ele deixava que essas pessoas agissem dentro da China. As pessoas foram ficando insatisfeitas, foram empobrecendo, foram se viciando cada vez mais. E em 1911 foi proclamada a República. As pessoas se revoltaram contra o imperador e tiraram eles. Queriam uma China melhor, uma China em que não houvesse tanta interferência dos estrangeiros, uma China que fosse bom para a China, não para a Inglaterra, não para a Alemanha, não para o Japão, que fosse bom para os chineses. E aí começa a Revolução Comunista, que apesar da China ter se tornado uma república, a maioria das pessoas estavam na pobreza, a maioria das pessoas estavam na miséria, um monte de gente viciado. Então a China acabou participando da Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, porém a hora que ela foi receber as vantagens de ter vencido a Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, ela não recebeu. Pelo contrário, várias regiões da China foram entregues ao Japão, né? Um invasor estrangeiro que invadiu toda essa região marcada em rosa aqui, eram áreas onde os japoneses tinham invadido a China e tinham pegado para eles. Aí o povo se revoltou, se organizou um partido comunista dentro da China. De um lado tinha um partido comunista e de outro lado tinha um partido capitalista. O Partido Comunista era chamado de PCC, Partido Comunista da China. O Partido Capitalista era o Kuomintang. E aí eles disputavam entre eles para ver quem iria mandar dentro da China. O resultado foi que para eles poderem expulsar os japoneses tiveram que dar uma trégua, né? Então lá nos anos 30, o Partido Comunista junto com o Kuomintang, eles eram unidos. E aí eles foram para cima dos japoneses e conseguiram, né, expulsar os japoneses. Então, na década de 1930, o Japão invadiu a China. Esse fato levou a trégua entre o Kuomintang e o PCC-CH. Gerou uma instável e conflituosa aliança. Aí o Partido Comunista ele criou o chamado Exército Vermelho, sob orientação da União Soviética, com apoio da União Soviética, né, seguindo mais ou menos os modelos que a União Soviética tinha já como experiência. Os comunistas organizaram seu exército e os do Partido Kuomintang também. Se uniram e expulsaram o Japão. Quando eles expulsaram o Japão, eles começaram a lutar entre eles. O PCC, né, o Partido Comunista Chinês, contra o Partido Kuomintang, que era representante dos capitalistas. Como a maioria da população chinesa era pobre, era pessoas despossuídas, formadas por agricultores e trabalhadores, é lógico que o Partido Comunista tinha mais membros, tinha mais força, porque ele representa essa parcela da
população. Enquanto que o Kuomintang representava os ricos, os banqueiros, os donos de propriedades, os donos de fábricas, e aí eles eram em menor número. Então o resultado foi que se fundou aqui o que a gente chama hoje de China comunista, ou República Popular da China. Então, a República Popular da China, com a vitória dos comunistas sobre os capitalistas, se formou esse regime que a gente tem na China hoje. E aí, para os capitalistas, sobrou fugir para essa ilhazinha aqui, estão vendo no mapa? Essa ilhazinha aqui, chamada de Taiwan, é outra China, só que é a China capitalista. Então nós temos duas Chinas, a China socialista, que é essa região aqui do continente, e a China capitalista, que são as pessoas que fugiram da China, que perderam a guerra contra os comunistas, e aí acabaram se refugiando dentro dessa ilhazinha. Até hoje, né, o Partido Socialista lá da China, ele considera essa província aqui, a província de Taiwan, como uma província rebelde, e diz que um dia vai anexar novamente essa região para o seu país. A revolução, então, ela terminou lá em 1949, né, com o Exército Vermelho liderado por Mao Tse-tung, esse cara aqui, que era um pedagogo, né, um professor, que elaborou mais ou menos as teorias de como que ele via que o Estado chinês deveria ser, um Estado mais justo, um Estado mais igual, que as pessoas se desenvolvessem de maneira mais harmônica. E então ele entrou vitorioso em Beijing e fundou a República Popular da China, com um regime comunista. Na verdade, eles têm um regime socialista. O comunismo nunca existiu no mundo, né? O que eles têm lá é uma centralização nas mãos do Estado. Então, olha aqui a representação no Mao Tse-tung. Em 1949, eles conseguiram, né, expulsar os capitalistas e iniciaram a República Popular da China. Aqui tem o Congresso, né, dos chineses lá. Então, como que funcionam as eleições na China, por exemplo? Eles elegem os líderes locais. Esses líderes locais elegem outros líderes, que elegem outros líderes, até chegar no nível da Previdência. No final das contas, são representantes do povo. Então, cada região elege seu líder, esse líder vai eleger um líder de uma região maior e assim por diante até chegar no nível nacional e até chegar na presidência da China. Eles vivem uma espécie de democracia, em que cada nível elege o seu representante. Então, da China socialista à abertura econômica. Quando Mao Tse-tung ele fez a revolução, ele achava que a China conseguiria se desenvolver por meios próprios, mais fechadas para o mundo. Então, ele promoveu uma revolução cultural. Escreveu lá nesse livrinho vermelho as ideias de como ele imaginava que a China deveria correr, de como que ela deveria ser organizada. Esse livro se tornou o segundo livro mais lido no mundo, só perdendo apenas para a Bíblia Sagrada. Então ele colocou suas ideias nesse livro. E aí os jovens, né, que faziam parte do Exército Vermelho, eles que eram os responsáveis por fazer essa revolução cultural, fazer com que a China seguisse os caminhos do socialismo. Só que na época do Mao Tse-tung, com esse fechamento extremo da China, essa pouca relação com o mundo, a China acabou não crescendo tanto. Então olha só o período do Mao Tse-tung, lá da década de 50 até a década de 80. Houve poucos avanços, houve pouco crescimento de sua economia. A coisa só foi melhorar para a China quando Mao Tse-tung morreu, em 1976. Então abriu o caminho para a ascensão do político Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping ele promoveu uma abertura econômica do país. Esse aqui é o Deng Xiaoping. Então, ele promoveu reformas naquelas ideias do Mao Tse-tung de que a China seria autossuficiente, de que ela bastaria a si própria. E abriu a China para o mercado estrangeiro, para o mercado capitalista. Foi nesse governo aí que surgiu as ideias das zonas econômicas especiais, que são zonas onde os empresários estrangeiros podem investir. Porém, não foi uma abertura escancarada, como foi o caso aqui no Brasil, como foi o caso da União Soviética. Foi uma abertura controlada. Para você investir teu dinheiro na China, o Deng Xiaoping ele colocou que você deve se associar ou com o governo chinês ou com algum cidadão da China que tenha recursos para investir na empresa. O resultado aqui, uma parte do lucro fica para a empresa que quer se instalar na China e outra parte do lucro fica para a China.
é diferente aqui do Brasil. Aqui do Brasil o país foi escancarado, qualquer empresa pode vir aqui, retirar o dinheiro dela a hora que quer e ir embora. Na China não é desse jeito. A empresa pode explorar dentro da China, pode vender dentro da China, mas ela tem que transferir tecnologia para o cidadão chinês, para o governo chinês, e uma parte dos lucros ainda fica na China. Metade, né, dos lucros lá tem que ficar na China, então existe essa associação entre a China e as empresas mundiais. Por isso que a China vem se tornando uma superpotência mundial, porque foi uma abertura controlada. Então, foram criadas as áreas de modernização, né? Foi criado 4 áreas de modernização: ciência e tecnologia, indústria, agricultura e forças armadas, e foram criadas as ZEEs, as zonas econômicas especiais, que são zonas onde as pessoas, né, as empresas estrangeiras podem investir dólar, podem investir dentro da China para geração de emprego e para transferência de tecnologia. Olha esse mapinha aqui, onde estão localizadas as principais ZEEs, ó, zonas econômicas especiais. São essas bolinhas aqui, ó: Hong Kong, Guangzhou, Shantou, Kashgar. São todas zonas econômicas especiais em que as pessoas do capitalismo podem investir. Zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico também. Então pode ver que as zonas mais dinâmicas, os centros econômicos mais importantes, eles localizam-se na região litorânea. Na verdade, uma boa parte da população da China, uma boa parte das atividades econômicas estão localizadas nessa região aqui, onde se concentra o maior número de pessoas. Então existe também uma desigualdade regional dentro da China. As partes litorâneas que têm a economia mais dinâmica, toda essa região aqui, ó, litorânea, ela possui mais recursos, ela possui uma renda per capita maior. Estão vendo aqui, ó, desigualdades regionais, PIB de habitantes, né, PIB por habitantes em dólares. Estão vendo que as bolinhas maiores, mais de 50 mil dólares anuais, estão nas regiões próximas aos grandes centros urbanos, próximas às regiões litorâneas. As bolinhas médias estão nessa região aqui do interior, e as bolinhas menores ainda aí ficam mais para dentro da China, que são áreas mais agrárias, áreas onde a alta tecnologia, a abertura econômica não chegou com tanta força assim. Interiorização do desenvolvimento. Já que existem essas desigualdades dentro da China, existem também projetos para desenvolver essas regiões onde a renda é menor, onde a população é mais pobre. E aí tem vários projetos de infraestrutura, trem-bala, gasodutos, ferrovias, estradas que estão sendo desenvolvidas. Pode ver que a maioria da infraestrutura da China está localizada nessa parte leste aqui do país. E a ideia é levar para todo o país esse desenvolvimento. Em relação à política interna da China, a China é bastante controladora. Você não pode discordar do Partido Comunista Chinês, você não pode pedir muito mais liberdade do que eles acham como sendo o correto. E aí tem alguns lugares, como por exemplo Hong Kong, que passou por um longo período sob domínio inglês, que experimentou muito mais liberdade do que se tem dentro da China. Esses lugares eles protestam. Então, o que acontece? O Estado chinês ele tem que intervir. Ele vai lá, intervém e acaba reprimindo essas pessoas. Existem vários outros protestos, não só em Hong Kong, Taiwan também, em relação ao Tibete. O Tibete, no caso deles, eles querem a independência do seu país. Então, o Tibete é essa região aqui, que é uma província autônoma, formada por uma etnia diferente, uma religião, né, predominantemente budista, e aí os monges lá, os tibetanos, eles querem a sua independência, eles não se identificam com o povo chinês. Eles, ao longo de sua história, tiveram uma longa tradição de um país independente, o Tibete, que era uma região que não pertencia à China. Aí a China foi lá, invadiu e anexou para ela. Então existem dentro da China também movimentos separatistas, regiões que querem a sua independência. Potência regional. Então a China vem se tornando uma potência regional. A China deverá nos próximos anos se tornar a maior economia global, e para ser a maior economia global ela tem que manter suas forças armadas sempre alertas, né? Afinal, as forças armadas são um braço do capitalismo, né? Um braço dos sistemas econômicos para garantir os interesses de cada país. Na China não é diferente. Então ela tem conflitos, por exemplo, olha a área marítima do Japão aqui. Ela é bastante conflituante com a área marítima da China.
né, ou aquilo que a China espera ter como área de segurança. E a China é um dos países do mundo que mais investe em forças armadas. A China é um país que possui armas nucleares, estima-se que em torno de 250 bombas atômicas a China possui, e ela é um país que também rivaliza com os Estados Unidos. Olha, os Estados Unidos tem várias bases na Ásia, principalmente na Coreia do Sul. Estão vendo essas estrelinhas azuis aqui? São as bases americanas, né? Na região do Oceano Pacífico, no Japão, também os Estados Unidos têm bases militares. Então a China ela vem expandindo o seu poderio militar, ela vem tomando o protagonismo que o Japão tinha na região, e ela vem também tomando o protagonismo dos Estados Unidos da América. Hoje a gente vive já num mundo multipolar, em que os Estados Unidos não são a única força. Os chineses vêm como sendo uma das terceiras forças militares do mundo. Então hoje a gente tem 3 grandes forças militares, que é a Rússia, os Estados Unidos e a China. E esse domínio chinês ele vem aumentando, não só na área econômica, mas também na área militar. A China vem investindo em várias partes do mundo, principalmente onde ela consegue carregar matéria-prima, onde ela consegue carregar recursos para o seu país. Então, olha só, China e África. A África é um dos lugares em que a China investe bastante. Por quê? Porque ela precisa de petróleo, precisa de minérios, ela precisa de metais para produzir as suas mercadorias. Existe um comércio entre China e África, né? Existe um comércio em 2013 de 200 bilhões de dólares. É um comércio significativo, é um comércio bastante alto. E existem investimentos chineses na África que somam 100 bilhões de dólares até 2020. Então eles investem em infraestrutura, em saúde, em educação, que dão uma contrapartida para que a África se torne um continente aliado. Nos países da África, eles queiram com que a China esteja presente em seu território. Em várias partes do mundo, a China vem aumentando a sua influência. Aqui no Brasil também, ela vem comprando empresas, principalmente do ramo de energia. Aqui no Brasil, ela vem comprando terminais de portos, né, sistemas de transporte no Brasil e no mundo inteiro. Na Grécia, em vários países do mundo, a China vem investindo muito nos sistemas de transporte. Por quê? Justamente para fazer com que suas mercadorias cheguem de modo mais fácil, cheguem de modo mais barato em várias partes do mundo. Então, olha só, a economia da China ela deve superar dos Estados Unidos em tamanho em 2026. Então, a China ela vem crescendo muito mais rápido do que os Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, a expectativa é que em 2020 a economia da China caia, a economia dos Estados Unidos caia 4%, enquanto que a China, em plena crise, deverá crescer pelo menos 2%. Isso quer dizer que a economia dos Estados Unidos tende a perder o posto de maior economia mundial. Atualmente a China já superou em termos de poder de compra, em termos de mercado consumidor, a China já é considerado o maior mercado consumidor do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a China produz 2 vezes mais carros do que os Estados Unidos. A China, enquanto que nós estamos aqui na tecnologia 4G de telecomunicação, a China já está implantando, já está fazendo testes da tecnologia 6G. Então a China é um país muito avançado, é um país muito desenvolvido. No passado foi um país que copiava muito, que fazia produtos de segunda linha, mas hoje já é um país que faz produtos de alta qualidade. É um país que consegue desenvolver tecnologia e vende essas tecnologias para o mundo. Então o dragão asiático ele despertou novamente para se tornar novamente a maior potência mundial. E eles investem muito dinheiro em outros setores, como por exemplo o setor de energia limpa. Então no setor energético os investimentos são destinados a buscar soluções ambientais. Lembra que a China tem uma população gigante e essa população consumindo ela gera impactos ambientais gigantes. Então a China ela faz parte dos países que assinaram o Acordo de Paris, que é um acordo que visa a redução da emissão de gases que provocam efeito estufa. Para você reduzir esses gases, você tem que investir nessas tecnologias alternativas para a geração de energia que será consumida no seu país. E a China é pioneira, né? Os maiores fabricantes de painéis solares, eles têm grandes usinas eólicas, usinas hidrelétricas, eles buscam também incentivar a produção de biomassa.
todas as energias que são alternativas às energias mais poluentes, que são aquelas que gastam os combustíveis fósseis. E a poluição na China é uma coisa séria, né? Eles se desenvolveram muito lá sem se preocupar em relação ao meio ambiente. Então, olha só a poluição à atmosfera. Para se ter uma ideia, tem vários dias lá que às vezes eles passam sem ver a luz do sol, justamente por conta da poluição da atmosfera nos grandes centros, causada pela emissão das fábricas, pela emissão dos automóveis lá dentro da China. E a poluição dos rios também é outro problema muito grave em relação à China. Essa superpopulação que a China tem, a China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes, ele acaba gerando muito rejeito. E esses rejeitos, uma boa parte deles acaba contaminando os rios. Então a China ela investe muito em tecnologias de energias limpas, em tecnologias renováveis, justamente para tentar se livrar dessa marca que tem no país hoje, que é um país em que os grandes centros, os principais centros urbanos da China acabam sendo muito poluídos. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a China. Vocês viram alguns aspectos sobre esse super país, essa superpotência que será em breve a maior potência mundial. Eu fico por aqui e até a próxima.